Dado o tempo, que é muito curto, eu vou fazer uma abordagem aqui bem sintética, centrada nos períodos de construção das estatais, com foco na Petrobras. As estatais, elas não são uma particularidade do Brasil, nem de uma época. Só por curiosidade, a capacidade instalada de geração de energia nos Estados Unidos, em 33%, é de domínio do setor público. No Canadá, na Noruega, esse percentual é de 90%. No Brasil, é de 54%. Então, não é uma particularidade. As estatais no Brasil, elas têm início ainda no século XIX, mas elas vão ter um impulso maior pós-30, exatamente num período de esforço da industrialização. Segundo a professora Tânia Bacelar, é o período de maior dinamismo da economia brasileira. Então, ali nos anos 40, nós vamos ter a construção da Siderúrgica Nacional, da Vale do Rio Doce, da Fábrica Nacional de Motores. E acontece assim por quê? Porque o setor privado, pela lógica do lucro, ele entra em conflito com o interesse público e não protagoniza os investimentos vultosos necessários à infraestrutura, cujo retorno é mais demorado. Não quer dizer que não ocorra. Então, a presença do investimento público é, portanto, determinante nessa questão do desenvolvimento. No pós-guerra, nós vamos ter vamos dizer assim, uma influência maior dessa compreensão do Estado indutor do desenvolvimento, e nós vamos ter ali, nos anos 50, a construção das empresas estatais mais importantes da economia brasileira. O BNDE, hoje BNDES, a Petrobras, a Usiminas, as centrais de Furnas, a rede ferroviária, são desse período. E nós vamos ter uma segunda expansão das estatais no Brasil no período pós-64, aí já sob a vigência da ditadura militar. A expansão aqui ocorre sobre vamos dizer assim, a orientação da doutrina nacional de segurança, que vê o desenvolvimento como parte da segurança do interesse nacional. Então, nós vamos ter aqui, nos anos 70, a construção da usina de Itaipu, as subsidiárias das estatais já existentes, as usinas de Angra, os sistemas de metrô, a Telebrás, a Embraer, a Infraero, os polos petroquímicos, né, como expansão da industrialização. Isso aqui só, segundo os economistas, e eu não sou da área, só isso pode explicar o desenvolvimento do Brasil, que sai dos anos 20 como economia agrária exportadora e chega nos anos 80 como oitava economia industrial. Mas esse processo aqui ele é interrompido nos anos 90, com a grande pressão da agenda neoliberal e da pressão pela inserção dos países do nosso continente no mercado globalizado. Isso é feito mantendo os problemas que nós acumulamos ao longo do desenvolvimento, que é uma sociedade bastante fraturada, com grandes desequilíbrios sociais, e eles se ampliam. E o resultado dos anos 90 é chegar ali no século atual com uma dívida pública que dobrou, que saiu de 28% do PIB para 52%, com o apagão de 2001, com as grandes tragédias ambientais e prejuízos, como foi o afundamento da P-36, até porque a Petrobras, nesse período, ela é bastante atacada. Então, com a eleição de um novo programa contrário a essa agenda, as estatais são chamadas a cumprir novamente um papel de estruturante no projeto nacional. E é aqui que eu queria trazer aqui duas telas para a gente compreender a dimensão das estatais nesse período, principalmente a Petrobras. Então, nós vamos ter aqui um grau de investimento da Petrobras que ela sai de 18 bilhões
para 104 em 2013, com, portanto, um crescimento aqui do investimento de 454%. Isso aqui foi possível, primeiro, porque era uma decisão política, mas porque a Petrobras também diversifica suas atividades e toma 3 decisões políticas importantes, seguindo o programa do governo federal, que é a expansão do parque de refino e a ampliação da política de conteúdo local. Essas 2 decisões, elas permitem esse grau de investimento. A repercussão sobre a geração de emprego, assim, de forma muito rápida, e sobre os dividendos, o crescimento da própria Petrobras é indiscutível. Nós vamos ter aqui a Petrobras, que durante 60 anos chega a 11 milhões em reserva, ela chega ao ano 2013 com mais quase 50%, e nós chegamos a 16 milhões de barris óleo como reserva comprovada. Os trabalhadores, nós saímos lá de 2003 de 46 mil, chegamos a 86 mil, mas, no geral, esse investimento, eles produziram quase 800 mil empregos, porque a decisão do conteúdo local, ela permitiu que a Petrobras, ou que o parque de atividade naval, ele se ampliasse. Nós tivemos, inclusive, a desconcentração. O Nordeste foi muito impactado. Nós passamos a ter estaleiros na Bahia, em Alagoas, Pernambuco, Maranhão. E nessa área foram geradas mais de 300 mil postos de trabalho. Então, isso é para a gente ter uma dimensão do papel desse investimento. Aqui, a magnitude desses investimentos, veja, em 2003, o volume de investimento aqui era de 9 milhões de dólares. Mas, quando a gente chega em 2013, o pico é quase 50 milhões de dólares. Então, esse é o impacto nas regiões brasileiras, ele foi indiscutível. O Nordeste cresceu nesse período num percentual superior ao percentual de crescimento nacional. Nós tivemos uma expansão de 48% aqui no Nordeste. Isso se deu pela construção da refinaria de Pernambuco, a RENEST, pela expansão ou a ampliação da refinaria da Bahia, a construção da Lubinó no Ceará, da planta de biodiesel no Ceará e também dos investimentos na refinaria Clara Camarão, aqui no Rio Grande do Norte. Mas nós tivemos também no norte do país um impacto desse investimento com a ampliação da refinaria de Manaus e a construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, que garantiu a integração e o acesso de toda a região norte. O resultado desse investimento foi a geração de mais de 20 mil postos de trabalho só ali naquela região. Mas isso ocorreu no sul também. O parque naval ele foi bastante beneficiado na região sul. Ele sai ali do início dos anos 2000, de 2 mil trabalhadores para 47 mil trabalhadores aqui no pico dos investimentos. Então, uma outra planilha aqui, rapidamente, para a gente ver o resultado da política de conteúdo local. Aqui, em 2003, o gráfico era esse dos fornecedores da Petrobras. 4 anos depois, nós temos 19 mil empresas nacionais criadas exclusivamente para atender às demandas da Petrobras, que eram supridas em 60% aqui no mercado nacional. Isso foi interrompido nos... Fátima, desculpa te interromper, mas se você está apresentando o gráfico, não está aparecendo para nós, não. Bem, então deixa eu... Eu achei que estava. Deixa eu voltar lá.
Só o Ao mesmo último tempo, gráfico Fátima, aqui. com a clareza da tua exposição aí, a gente estava conseguindo acompanhar, inclusive, os gráficos aí, na nossa mente. Desculpa aí. Eu achei que eu estava passando o gráfico, eu não passei, mas vou passar só um último aqui, porque ele é muito importante para a gente ter essa compreensão do que acontece hoje na Petrobras. Então, em 2016, no pós-golpe, nós tivemos uma reorientação completa e a empresa Petrobras, de Indutora do Desenvolvimento, seu projeto passou a abrigar apenas o objetivo de produzir dividendos. E, para isso, foram interrompidos todos os projetos de ampliação da empresa e a venda dos seus ativos, todos, inclusive na área da exploração. Então, em 2019, a Petrobras tinha aqui essa configuração presente em todas as regiões, com a diversificação de atividades que vai de fertilizantes até a produção de óleo e a produção de energias renováveis. Aqui nós já vivíamos um processo de negociação de 40% desses ativos, mas nós vamos chegar em 2003, se não for interrompido, com a Petrobras resumida a uma empresa de 4 refinarias em São Paulo. Hoje nós ainda temos 12, porque foi vendida uma refinaria no Rio de Janeiro, a refinaria aqui do Rio Grande do Norte, que nós não sabemos o destino, até porque a Petrobras sai do Nordeste completamente, e a produção em 45% da área do pré-sal na Bacia de Santos e na Bacia de Campos. Então, esse é o retrato da Petrobras, de indutora do desenvolvimento, empresa diversificada integrada, ela passará a ser uma pequena empresa voltada à produção e à venda de óleo cru, né? E à importação, obviamente, dos derivados antes produzidos por ela. Então, era, assim, de forma muito rápida aqui, me desculpar com vocês por não ter conseguido passar esses gráficos que eram importantes para a gente ver o volume de investimento e a presença da expansão da Petrobras, mas aqui no debate a gente supre qualquer ponto que eu não tenha conseguido abordar. Obrigada.